Olá pessoal, o professor Jonathan aqui, continuando o nosso conteúdo de cálculo 3. Hoje a gente vai falar sobre EDOs de primeira ordem, só que outro método de resolução. Hoje a gente vai ver quando que a gente usa o método do fator integrante. Vamos lá. Quando a gente tiver uma função, uma equação desse jeito aqui, ó, y', aí eu vou ter alguma coisa aqui, ó, um p de x que multiplica o y, igual a uma terceira coisa, um q de x. Então, em que p e q são funções de x contínuas no intervalo de interesse. E aí, o que acontece? Se esse p de x for igual a zero, a gente cai nas soluções das nossas aulas anteriores, porque se p de x for zero, simplesmente eu vou ter que y igual a q de x, e aí eu faço q de x dx mais c. Se eu fizer essa integral aqui, eu consigo resolver por equações separáveis ou por integração direta. Quando o p de x aqui é diferente de zero, eu vou ter mais um termo aqui. Então, o método de solução para quando eu tiver alguma coisa aqui, eu vou ter o y' e o y na nossa equação, é esse método de resolução do fator integrante. Então, qual que é a estratégia? Qual que é a lógica? A gente vai calcular um fator integrante para multiplicar essa equação nossa desse tipo, desse formato aqui, e isso vai permitir que que a gente encontre, né, a solução aí geral ou particular dessa função. Então eu preparei aqui um passo a passo, um tutorial para ajudar a gente a resolver EDOs com fator integrante. Então a gente precisa seguir esse passo a passo aqui para conseguir fazer. Então a equação tem que ter esse formato aqui, ó, derivada de um y. Aqui no caso o y é nossa variável dependente, né? Uma função aqui, alguma coisa que multiplique esse y e igual a uma terceira coisa aqui, esse aqui, um q, que pode ser um q de x. Aí a gente vai fazer o fator integrante. Qual que é a fórmula do fator integrante? Esse i representa o fator integrante. Eu vou pegar um exponencial, e aí o expoente desse aqui, desse exponencial nosso, né, vai ser a integral desse p de x, dessa função p de x dx. Então, eu vou calcular essa integral p de x dx, o resultado é o expoente, e aí eu vou pegar esse fator integrante e vou multiplicar ele pelos dois lados dessa equação. Então, eu vou pegar o fator integrante, multiplico por essa primeira parte, pego o fator integrante e multiplico pela segunda parte. E aí, o que acontece quando eu faço isso? Quando eu multiplicar aqui, essa equação que a gente tem, ela vai ter um formato de uma derivada de um produto. Se nós lembrarmos lá das derivadas de produto, como que é? A derivada do produto a gente deriva o primeiro, multiplica pelo segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Então, quando a gente coloca esse fator integrante, a equação que a gente tem, ela vai ficar exatamente com esse formato. Eu vou ter uma integral de uma derivação, então isso permite que a gente calcule de uma forma mais fácil. Eu sei que falando assim parece meio esquisito e tal. Na sequência aqui a gente vai fazer com valores e aí vai ficar mais claro para a gente entender. Aí eu volto nessa explicação aqui de por que quando eu multiplico pelo fator integrante ele fica igual ao formato de uma derivada de produto. Então, depois que a gente fizer isso, né, se a gente isola o y, a gente tem a solução geral. Vamos ver com um número que vai ficar mais claro. Coloquei o passo a passo aqui na direita. E aí a gente quer encontrar a solução geral dessa EDO. Y' mais 4y igual a 20. Então, o primeiro passo aqui, ela tem que ter esse formato. Então, a gente verifica que tem esse q de x aqui, essa função constante 20. O px aqui que multiplica o y é a função 4, né? 4 multiplicando pelo y, então p de x vale 4. E tem o y' ali, tá aqui. Então, como tem que ter esse formato, já está aqui. Se tivesse um outro formato diferente, eu ia precisar rearranjar para ter essa carinha aqui. Aí vamos calcular o fator integrante. O fator integrante eu tenho que pegar e integral de px dx. O p de x é 4, então eu vou colocar aqui, ó, 4 dx. E vou fazer a integral de 4 dx. A integral de 4 dx é 4x. Então, o meu fator integrante é e elevado a 4x. Então,
Agora que eu tenho o meu fator integrante, eu vou multiplicar ele por todos os fatores da função lá que foi dada. Então, se eu multiplicar por os dois lados, eu vou ter e de 4x multiplicado por y', e de 4x multiplicado aqui por 4y, né? Só está rearranjado aqui, ó, mas está aqui, igual a 20 e de 4x. Então, eu já tinha o 20, multipliquei por e 4x. Agora, notem aqui uma coisa, ó. Isso aqui, ó, que eu estou sublinhando, ele tem que ter o formato de uma derivada de produto. Então, se a gente pensar, ó, por que isso tem um formato de derivada de produto? Ó, y', ó, eu tenho y', que é a derivada da primeira, seria o y, né, vezes a segunda, e de 4x. E aqui eu tenho a derivada da segunda, a derivada de e 4x é 4e 4x, né? É uma derivada de regra da cadeia, porque isso aqui é uma função composta, né? Então, derivada de e 4x é e 4x vezes a derivada do expoente. Então, fica 4e de 4x vezes o y. Então, é derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Então, a gente vê que ele fica exatamente com esse formato de produto. Então, esse formato aqui permite que a gente faça uma simplificação disso daqui. Como que seria essa simplificação? Esse e de 4x aqui, vezes y, né, essa função, se eu derivo ela, eu tenho exatamente isso daqui. Então, esse e de 4x vezes y, a derivada dele é exatamente aquele formato que a gente tem. Então, quando a gente for integrar, a gente vai integrar os dois lados, né, esse lado e esse, eu vou integrar essa derivada de produto que está aqui. Então, eu troco isso aqui pela derivada de um produto, já que os dois têm o mesmo formato. Então, eu consigo trocar um pelo outro. Então, o que a gente vai ter? Eu vou ter o fator integrante aqui, e de 4x, que a gente acabou de calcular, vezes a nossa função que a gente está fazendo. E só que isso aqui era uma derivada, por isso que tem esse linha aqui. Então, eu vou integrar dos dois lados. Então, essa multiplicação pelo fator integrante permitiu que a gente trocasse esse negócio complicado aqui por uma coisa mais simples. Como eu estou integrando uma derivada, eu posso simplificar. A integral de uma derivada é como se fosse assim, eu estou somando e dividindo pelo mesmo número. Então, multiplicando e dividindo pelo mesmo número, são funções que se anulam, né? Então, eu posso, simplificar essa derivada com essa integral. Então, aqui na esquerda, eu vou ficar e 4x vezes y. Do lado direito, a gente tem essa integral aqui, que a gente vai ter que resolver ela usando uma tabela de integral. 20 é constante, eu posso pôr para fora, e eu vou integrar e de 4x. E aqui está, a integral de e elevado a um n, em que esse n é uma constante, essa integral aqui, ela é e a nx dividido pelo valor do n. Então, a gente tem essa integral aqui, a gente pode fazer pela tabelinha. Então, o 20 está lá fora e a integral de e a 4x vai ficar e a 4x dividido por 4, né? Então, o 20 está aqui, repetir ele, e essa aqui é a integral de e a 4x. E a 4x dividido por 4. E aí a gente coloca mais c, né? Porque ela é uma integral definida. E aqui, da parte da esquerda, a gente conseguiu simplificar ela, né? Devido a essa parte aí da derivada do produto que eu expliquei anteriormente. Então, depois que a gente fizer isso, agora a gente pode simplesmente isolar o y. Vou passar o e4x dividindo, né? Então, ele passa dividindo por todo mundo. Aqui eu tinha um 20 dividido por 4, então ficou 5. Então, e4x sobre e4x a gente pode simplificar, vai sobrar só o 5. E aqui, ó, como eu tenho o e a 4x embaixo, eu posso colocar ele em cima com o sinal trocado, né? Então, fica 5 mais uma constante que multiplica e a menos 4x. Então, essa aqui seria a solução geral pelo método do fator integrante. Vamos fazer esse exemplo, que é um exemplo da física, né? Um exemplo de circuitos elétricos, que a gente pode usar fator integrante para resolver. Então, a gente tem aqui na direita, ó, um circuito,
esse circuito está em série, então a gente tem uma fonte aqui de potencial, e aí eu tenho dois consumidores aqui, eu tenho um resistor e um indutor. Então esse é o famoso circuito RL. É um circuito que tem resistor e indutor. Então a gente tem algumas constantes, como a resistência de 10 ohms, indutâncias de 2 Henry e o potencial elétrico fornecido pela fonte 20 volts. Então esse circuito aqui está em série e a gente quer uma equação, né, uma equação diferencial para a corrente elétrica, supondo que em T igual a zero a corrente seja 10 amperes. Então o exercício também deu uma condição inicial aí, né, que permite que a gente encontre soluções particulares desse problema. Então, primeira coisa, a gente precisa transformar essa física em matemática para a gente poder calcular. Então, o que a gente tem de física para passar para matemática? O que a gente conhece? A gente conhece as leis de Kirchhoff. As leis de Kirchhoff, das malhas, ela fala que o potencial que é fornecido é igual ao potencial que vai ser consumido. Então, o potencial fornecido por essa fonte vai ser consumido aí pelo resistor e pelo indutor. Então, eu posso escrever que esse potencial da fonte V é igual ao potencial que vai ser consumido, tanto pelo indutor quanto pelo resistor. Então, de acordo com a lei de Ohm, V é igual a resistência vezes corrente, então V é igual a RI, então esse aqui é o potencial do resistor. E LDI dt é o potencial que vai ser consumido no indutor. Então, o potencial que o indutor consome depende da taxa de variação de corrente que está passando através dele. Então, devido às leis de Lenz, esse indutor ele só gera um potencial elétrico se a corrente elétrica ficar variando ali dentro dele. Então, corrente elétrica variável, dI dt, e esse L aqui é a indutância do indutor, igual está no desenho ali. Então, eu tenho uma equação aqui, diferencial, de primeira ordem, e ela tem exatamente aquele formato que a gente acabou de ver, que consegue resolver por fator integrante. Eu tenho aqui o y', né, um dI dt aqui, e eu tenho aqui uma constante que multiplica por i. E isso é igual a uma terceira coisa que está aqui. Então, como ele tem esse formato, a gente consegue fazer por fator integrante. Então, substituindo as constantes, eu tenho a indutância vale 2, a resistência vale 10 e o potencial da fonte vale 20. Então, a gente tem essa equação, 2dI dt mais 10i igual a 20. Como a gente precisa reorganizar, né, para ter aquele formato, eu vou dividir tudo por 2 para ficar dI dt sozinho aqui para a gente poder fazer. Então, dI dt mais 5i igual a 10. Então, dI dt é como se fosse o i linha, né? Pra gente, igual nós vimos ali anteriormente. Então, a gente reescreve isso aqui, né? Isso aqui seria o i' mais 5i igual a 10. Então, isso aqui é a equação diferencial do mesmo formato que a gente acabou de ver. Então, continuando, a gente consegue calcular o fator integrante agora. O fator integrante, se a gente pegar a fórmula dele, né, a gente tem isso aqui. E desse P de T dt, esse P de T é exatamente o 5, né, que está ali, então a gente vai integrar. E de 5 dt, então o fator integrante é E de 5t. Então, depois que a gente calcula o fator integrante, nós podemos aplicá-lo e multiplicar ele por todos os dois lados da equação, né? Então, vai ficar, eu tenho o i' E de 5t, eu tinha o i sozinho, E de 5t. Na verdade, o i não estava sozinho, né? Era 5i E de 5t. E aqui do lado, 10 E de 5t. Então, a gente multiplica, né, todo mundo por E de 5t. Quando a gente faz isso, isso aqui fica igual a uma derivada de um produto. Produto de i e E de 5t. Derivada desse produto, da função i vezes E de 5t. Então, eu posso trocar. Então, fica E de 5t vezes i, só que derivada. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui da esquerda. Na hora que eu integrar, eu simplifico essa integral com essa derivada, eu simplesmente vou ter E de 5t. E aqui a gente viu agorinha que essa integral aqui eu coloco 10 para fora, e a integral de E de 5t é E de 5t
dividido pela constante que multiplica pelo t, né? Sobre 5. Pela tabela de integral a gente acha esses valores. Então, eu vou ter 10 que multiplica, né? E de 5t sobre 5. E ali a gente tira a integral com a derivada, sobra só e de 5t vezes i. Então, eu tenho que isolar esse i para a gente finalizar. Então, eu vou passar o e de 5t dividindo ali por todo mundo. Esse 10 por 5 fica esse 2, né? 10 dividido por 5. E aqui, ó, e de 5t sobre e de 5t. E aqui, c sobre e de 5t. Eu posso passar o e para cima com o sinal trocado. Então, fica i é 2 mais c vezes e de menos 5t. Essa seria a solução geral da equação. Como o exercício ele deu valores iniciais, a gente consegue achar uma equação particular também, né? Uma resolução particular para esse exercício. Então, se nós aplicarmos, né? Ele falou que quando t é igual a zero, a corrente vai valer 10. Então, no lugar da corrente eu coloco 10, no lugar do t eu coloco 0. Se a gente for resolver isso aqui, né? E elevado a zero dá 1, então c vezes 1 é o próprio c, e esse 2 eu passo para lá subtraindo, então 10 menos 2 dá 8. Então a constante c, né, é 8, eu substituo ele lá novamente, então eu vou ter uma solução que é particular. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente vê, ó, quando esse t for 0, 2 mais 8, a corrente é 10, que é certinho o que estava falando ali como condição inicial. Como agora a gente tem essa solução, a gente sabe a corrente desse circuito para qualquer instante. Então, conforme eu colocar valores de t aqui, eu vou calculando valores de i. Vou deixar essa tarefinha aqui para vocês. A gente quer a solução geral dessa equação pelo método do fator integrante. Então, descubram aí quanto que vai dar. Vocês podem deixar nos comentários aí, por exemplo, os valores da solução. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim da nossa aula. Se vocês curtiram a aula, curtam o vídeo, se inscrevam no canal para receber mais vídeos de cálculo 3 e obrigado por ficarem até aqui. Valeu!